Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Rodoviários decidem continuar com a greve. Não houve acordo com o governo, que manteve a decisão de retirar cobradores dos ônibus com ar-condicionado. Durante todo o dia, terminais ficaram fechados e passageiros sofreram para conseguir chegar ao destino. Atos de vandalismo foram registrados. Em Vitória, 2 ônibus tiveram as janelas quebradas e na Serra, pneus do novo ônibus com ar-condicionado foram esvaziados. E por causa da greve, sindicatos de lojistas ameaçam entrar na justiça contra rodoviários. O motivo são os prejuízos no comércio. Só no polo de moda da Glória, a estimativa é de perda diária de R$ 3 milhões em vendas. Veja também, mais um servidor do Detran é preso por participação em esquema milionário que fraudava registro de veículos no estado. Vídeo mostra acidente impressionante entre moto e carro na Serra. A moto explodiu e o condutor morreu na hora. Identificado o homem acusado de matar menino de 4 anos em Guarapari. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era o pai da criança. E mais, você vai mergulhar no mundo das startups. Essas empresas de inovação vêm mudando a forma de consumo de produtos e serviços e não param de crescer. Agora, no Jornal Capixaba. Amanhã, usuários do Sistema Transcol vão continuar enfrentando dificuldade para se deslocar pela Grande Vitória. Em assembleia, agora à tarde, os rodoviários decidiram manter a greve em protesto à retirada dos cobradores dos novos ônibus com ar-condicionado. O sindicato garantiu que vai manter o percentual de 75% dos coletivos nas ruas, mas ainda não informou de quando a paralisação termina. Os rodoviários estabeleceram o retorno dos ônibus amanhã nas ruas. Ao meu lado está o presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Salles, e vai falar para a gente. Presidente, é uma orientação do sindicato cumprir a decisão judicial. 75% da frota amanhã estará na rua, né? Correto, é a minha autorização e amanhã se cumpre a liminar. Eliminar se cumpre, correto? Essa é a minha determinação. Presidente, também ficou estabelecido que serão realizadas novas assembleias. Uma já está marcada para amanhã. Às 16 horas, entendeu? A categoria, todo dia, no final da tarde, a gente faz um balanceio, a categoria, até a gente possa estar resolvendo essa situação aí. Também foi questionado, presidente, essa proposta do governo. Vocês vão sentar novamente com o governo para debater essa proposta? O que vocês vão levar para essa reunião? Rapaz, o sindicato, ele sempre vai estar de porta aberta, tá conversando, dialogando, entendeu? O sindicato não está de porta fechada. Em todo momento a gente tenta conversar, dialogar, correto? Também há uma situação da parte deles também e a gente está aí. Eu tenho esperança e a gente vai conseguir conscientizar o governo, principalmente se tiver também o judiciário em defesa desses pais de família aí e pode futuramente estar perdendo seus empregos aí. Quantos profissionais nós estamos falando, presidente, que tem risco? É uma coisa proporcional, né, irmão? Isso aí a gente não dá para avaliar, né? Mas indicar aí pelo esse projeto aí muito mais de 1000 obradores, entendeu? Então, aí, estabelecido então a circulação de 75% da frota dos ônibus amanhã. Lembrando que a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho determinaram multas, cada um R$100 mil, ao todo 200 mil, caso não sejam cumpridas essas determinações. Segundo a Seturb, 1.260 ônibus devem ser liberados pelos Sindrodoviários para rodar nesta terça-feira. É o que representa 75% da frota. Em nota, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que continua à disposição para dialogar com a categoria. Em reunião hoje, o governo do estado apresentou 10 propostas para acabar com a greve. Entre elas estão a garantia de que os cobradores não serão demitidos e a oferta de cursos de capacitação para os profissionais atuarem em outras funções. E com a paralisação na circulação dos ônibus do Transcol, mais uma vez não foi nada fácil para quem precisou usar o sistema de transporte público na Grande Vitória. A greve dos rodoviários pegou muitos passageiros de surpresa, que chegaram a ficar horas nos pontos e terminais à espera dos ônibus. Dos 1.500 ônibus do Transcol, só 50 chegaram a circular no início da manhã. A maioria dos veículos nem chegou a sair das garagens. Por causa disso, muitos terminais que costumam ficar lotados estavam assim,
vazios. Segundo a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, o Sindicato dos Rodoviários descumpriu uma decisão judicial expedida no sábado, que obrigava a categoria a operar pelo menos 75% da frota. Camila, que mora próximo ao terminal de Laranjeiras, na Serra, foi na expectativa de encontrar 30% dos ônibus circulando. Na última greve que teve 30%. E dessa vez foi 100%. Acabei perdendo meu dia de faculdade, né? Agora eu tenho que pagar pelo pago de uma questão da ser resolvido de sindicato e do governo. Não só como eu, como todos os trabalhadores, né? Dona Divenair conseguiu embarcar nos ônibus que circularam pela manhã. Saiu de Vitória e acabou ficando presa no terminal de Laranjeiras. Estou presa aqui, nem para lá nem para cá. Não tem condições de pegar um táxi, um aplicativo para voltar para casa? Tenho não, tem que esperar. Com o terminal vazio, quem também amargou prejuízos foram os vendedores dos quiosques. Tem movimentação nenhuma, a população está em casa, que não pôde sair por causa da greve, então perdido. E não houve quem comprar, ué. Os produtos ficam aqui parados. A greve dos rodoviários é contra a decisão do governo do estado, que decidiu implantar, a partir de hoje, os ônibus com ar-condicionado, que não necessitam de cobrador. A categoria acredita que a medida vai causar demissões. Um desses ônibus com ar foi alvo de vandalismo no terminal de Laranjeiras. O veículo teve os pneus dianteiros esvaziados. Em Vitória, o vandalismo foi no ponto final do Sambão do Povo, no bairro Mário Cipreste. 2 ônibus do Sistema Municipal de Vitória tiveram algumas janelas quebradas. Eu estou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, e agora são 11 horas da manhã. Nesse momento, é possível ver a circulação de alguns ônibus que estão levando alguns passageiros. Só que esses ônibus estão circulando com um letreiro escrito garagem e muitos não estão parando nos pontos. Esse ônibus que não parou no ponto tinha saído do terminal de Campo Grande, em Cariacica, e estava indo para a Serra. Um alívio somente para os passageiros que estavam no terminal. Conseguiu pegar o ônibus? O único que chegou lá nós pegamos. Ainda bem, graças a Deus. Mas aí ficamos sem cobrador. Com pouquíssimos ônibus circulando e muitos não parando nos pontos, quem aguardava por horas ficava ainda mais revoltado. Muito desagradável. Estresse, acaba com o dia da gente. Tudo tem que ter um bom senso, né? E da forma que está sendo feita essa greve, quem mais está sendo prejudicado aí é a sociedade. Eles têm que resolver isso na empresa, não é a população que vai pagar. Mesmo sem ônibus circulando, muitas lojas conseguiram abrir as portas. Nessa, que vende ferramentas no bairro República, em Vitória, só 5 funcionários conseguiram chegar. Teve gente que mora em Cariacica, teve gente de Novo Horizonte, pessoal também da Serra lá. Muitos deles não conseguiram vir devido à greve de ônibus, né? E os sindicatos que representam pelo menos 2 polos de comércio na Grande Vitória, que são a Glória e Jardim da Penha, ameaçam entrar na justiça contra os rodoviários por causa de prejuízos. Só no polo de moda de Vila Velha, a estimativa de perda é de R$3 milhões por dia com a paralisação dos rodoviários. Movimentação pequena no polo de moda da Glória nesta manhã. Algumas lojas não conseguiram abrir as portas, um cenário de prejuízo para o lojista. A paralisação dos rodoviários nesta segunda-feira afetou diretamente o comércio, segundo uma das representantes da Associação de Comerciantes, a Uniglória. A gente concorda que o trabalhador ele tem que se posicionar sim, né? E a gente apoia isso, mas a gente sempre vem pagando uma conta muito alta por isso. A cada paralisação que acontece na Grande Vitória é um novo prejuízo. Recuperar a economia é uma tarefa difícil para os comerciantes. Cai diretamente no bolso, porque a gente está numa situação onde a gente vem se reinventando o comércio, né? E aí, quando a gente se depara com esses cenários, a gente tem que se mobilizar de como a gente vai continuar atendendo nesses moldes, né? Sem um funcionário, às vezes, em alguns momentos, ou trazendo um funcionário. Um prejuízo de R$3 milhões por dia. Essa é a estimativa feita pela associação e que representa em números como a paralisação afeta o comércio na Glória, além de uma redução de 80% na movimentação de consumidores. Com esse prejuízo, a Uniglória afirmou que está estudando processar os Sindrodoviários.
Grande parte dos comerciantes apoiou a ideia. O nosso jurídico, sim, estuda essa possibilidade de entrar com uma ação coletiva, né, para que esse prejuízo não fique só para a gente. Para amenizar os impactos, este empresário decidiu contratar apenas funcionários que moram próximo ao bairro. Estratégia que muitos lojistas têm colocado em prática. Isso impacta diretamente no desempenho da empresa, então a gente com certeza procura, já sabendo desse impacto, funcionários, candidatos que morem perto da Glória, no entorno aqui do polo de moda da Glória. Na capital, a situação não é muito diferente. Os funcionários dessa escola de natação em Bento Ferreira não conseguiram chegar na unidade e a opção foi cancelar as aulas pela manhã. Em Jardim da Penha, alguns estabelecimentos estavam fechados. Esta empresária, que possui 3 lojas na capital, conta que teve muita dificuldade. Deixei uma sozinha na loja e fui para o Arraial do Maruí buscar uma, para conseguir abrir as lojas. Que a gente sabe que também cai 50% das vendas, né? As pessoas que têm carros vão trabalhar, mas as que não têm. A indignação é tão grande que os comerciantes de Jardim da Penha também estão avaliando uma ação coletiva para processar o sindicato. Já cogitamos, as lojas vão entrar, eu já dei meu aval que eu também entro. A Federação do Comércio informou que a queda no movimento das lojas por conta da paralisação dos ônibus chegou a 50%. A FEComércio disse ainda que os setores de comércio e serviços deixaram de faturar cerca de 10 milhões de reais com a greve. Já a Federação das Indústrias repudiou a greve dos rodoviários no momento em que o país luta para superar a crise econômica e reforçou que os prejuízos para a indústria e o comércio podem prejudicar ainda mais os trabalhadores. Mais 2 pessoas foram presas na operação que investiga fraudes no sistema de registro de veículos no Detran. Foram presos hoje em Marataízes e Itapemirim um servidor do Detran e uma pessoa que seria a intermediária do esquema. No início do mês, outras 10 pessoas foram presas. A operação investiga a existência de uma organização criminosa que falsifica dados e documentos no sistema do Detran. Mais de 800 registros de veículos estão sendo investigados. A fraude é estimada em mais de 100 milhões de reais. As investigações seguem sob sigilo. Veja no próximo bloco, 2 graves acidentes envolvendo motos deixaram 3 pessoas mortas na Grande Vitória. Em um dos acidentes, a moto explodiu e o condutor morreu na hora. A gente volta já. Dois graves acidentes envolvendo motos deixaram 3 pessoas mortas na Grande Vitória. O primeiro aconteceu na noite de sábado. Um casal morreu na rodovia do Contorno após a moto atingir uma fiação que estava caída na pista. E hoje pela manhã, outra morte de motociclista, desta vez na Serra. Ele foi atingido por um carro que trafegava na contramão. Imagens mostram o momento exato em que ocorre a batida e o veículo explode. Uma testemunha registrou o momento exato da colisão. Ai, misericórdia! O acidente aconteceu na BR-101, na altura do bairro Campinho da Serra, na manhã de hoje. Um acidente feio de moto e carro, que a moto pegou fogo. Olha só. A vítima, identificada como Tiago Santos Oliveira, conduzia a moto quando bateu de frente com o carro. Ele tinha acabado de deixar a esposa no serviço quando tudo aconteceu. Nas imagens é possível ver que a moto explode e o motociclista é arremessado logo após a batida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do carro, segundo testemunhas, não ficou ferido. Outro acidente com moto também resultou em morte no estado. Um casal morreu na rodovia do Contorno na noite do último sábado, após a moto atingir uma fiação que estava caída na pista. Segundo informações da concessionária responsável pela administração da rodovia, uma caminhonete seguia no sentido norte da pista, quando teria sido fechada por um outro veículo. Foi neste momento que o condutor da caminhonete perdeu o controle e atingiu um poste, o que deixou a fiação exposta na via. Testemunhas contaram que o casal passou de moto pelo local minutos após o acidente e não conseguiu ver a fiação a tempo de frear. Os 2 morreram na hora. Equipes da Polícia Civil e Rodoviária Federal foram acionadas. A polícia identificou e pediu a prisão do suspeito de matar um menino de 4 anos em Guarapari. O crime aconteceu no último sábado. A mãe da criança foi baleada na perna e não corre risco de morrer. Segundo a polícia, o alvo do criminoso era o pai da criança, que também teria sido baleado, mas conseguiu fugir do local.
O corpo de Enzo Gabriel Ribeiro Ferreira, de 4 anos, está no Departamento Médico Legal de Vitória. Enzo foi morto com um tiro na cabeça no último sábado. Ele estava com os pais em uma casa em construção no bairro Concha d'Ostras, em Guarapari. Informações de populares são que a família estava trabalhando na construção da própria casa. De acordo com a polícia, o suspeito do crime seria um ex-cunhado da mãe do menino, identificada como Maline Ribeiro Nar, de 24 anos. A mãe do menino foi baleada nas pernas e socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ela passou por cirurgia e está internada. Uma pessoa ligada à família disse que a mãe quer liberar o corpo da criança para poder participar do velório. Imagens feitas por populares mostram a Aline caída e sendo atendida pelo SAMU. A polícia acredita que os disparos tenham sido direcionados ao pai de Enzo, identificado como Jacques Jesus Ferreira. Segundo a polícia, ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, cometido em Linhares. Também possui passagem por tráfico. No sábado, um helicóptero da Polícia Militar chegou a realizar buscas na região onde o crime aconteceu, atrás do autor dos disparos, mas ele não foi encontrado. O homem suspeito de ter assassinado o menino Enzo Gabriel é Luzmário Batista, de 27 anos. Segundo as investigações, o crime foi motivado por vingança. A justiça expediu mandado de prisão e a polícia procura Luzmário. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo Disque Denúncia 181.es.gov.br. Cafeicultores da região norte do estado interditaram trechos da BR-101 em manifestação na manhã de hoje. Os protestos aconteceram em Linhares e Jaguaré. A principal reivindicação da categoria é o aumento no preço da saca do café. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a BR-101, em Linhares houve interdição da pista central e o tráfego precisou ser desviado para as vias laterais nos 2 sentidos. E em Jaguaré houve interdição total. A manifestação durou cerca de 2 horas. A seguir, reportagem especial mostra como funcionam as startups. São empresas de inovação que vêm mudando a forma de consumo de produtos e serviços e não param de crescer. Tem empresa capixaba já faturando alto. É um instante só. O Jornal Capixaba te convida agora a mergulhar no mundo das startups. Essas empresas de inovação vêm mudando a forma de consumo de produtos e serviços e não param de crescer. No Brasil, 10 mil startups estavam cadastradas em 2018, o dobro do ano anterior. E já tem empresa capixaba faturando alto. Você sabe o que é uma startup? Não, não sei. Não, mais ou menos. Nunca ouvi falar dessa palavra. Calma que o especialista explica. Startup é um projeto inovador, é diferente do que está no mercado e tem um potencial de crescimento muito alto. Então, ele tem um modelo que, com base em tecnologia, vai poder ser vendido para o Brasil e para o mundo todo. Ele é escalável. E por ser inovador, ele tem um alto grau de incerteza. A gente não consegue, no início, saber se ele vai dar certo ou não. O Denis é um dos fundadores da ACES Inovação, uma aceleradora de startups aqui no Espírito Santo. Ele auxilia o processo de desenvolvimento das ideias até a fase final, de mediação entre o empreendedor e investidor. Qualquer pessoa que tenha uma ideia, independente do nível de maturidade, ela pode se inscrever para ter sua ideia analisada pela ACES. E a gente vai indicar quais são os primeiros passos para ele começar a trabalhar, tirar aquilo do papel. Se ele quiser a nossa ajuda, ele pode participar do nosso programa de pré-aceleração, que é um programa que, dependendo do nível de maturidade, vai validar aquele projeto, entender se aquilo ali não é só uma coisa da cabeça do empreendedor, se aquilo ali tem realidade no mercado, e vai desenvolver aquilo para virar um negócio e pleitear investimento. Atualmente, 30 projetos estão na ACES. Destes, 7 já estão em fase mais avançada, com investimento total de R$ 2.400.000 somente neste ano. Para o Denis, não basta ter apenas uma ideia inovadora, é preciso ir além. Você tem que ter muita resiliência, dá muito trabalho e você tem que ter uma filosofia diferente. Não existe genialidade no processo de inovação, existe trabalho e método. Fabrício, que também é especialista, recorreu à ajuda da ACES e colocou em prática o seu modelo de negócios, uma startup voltada para a área de seguros. Mas chega uma hora que você precisa crescer, né? E aí você vai precisar de ter
suporte de gente que tenha recurso para aportar, que tenha network, né, acesso a mercado. No ano passado, o Brasil conquistou seus primeiros unicórnios, termo dado às startups que foram avaliadas em mais de $1 bilhão. Atualmente, 9 startups já alcançaram a marca. Em 2018, 10 mil startups foram cadastradas no país, segundo a ABS, Associação Brasileira de Startups. O número de unidades dobrou-se comparado com o ano anterior. No Espírito Santo, o mercado ainda está em crescimento, mas já temos histórias de sucesso para contar. A plataforma PicPay é uma delas, uma inovação capixaba que tem conquistado outros lugares do país. A gente começou o PicPay com 4 pessoas. Somos hoje 550. Em volume transacionado, o PicPay transaciona R$1 bilhão por mês aproximadamente, e esse ritmo cresce com muita força. Hoje o PicPay tem usuários no mundo todo. Eu diria que principalmente no Brasil, principalmente em Vitória. A gente tem uma concentração muito grande de usuários aqui em Vitória. No entanto, os nossos times que trabalham desenvolvendo o produto, prestando o serviço que a gente precisa para conseguir realizar a proposta de valor que a gente entrega para esses milhões de usuários, eles estão hoje em São Paulo, em Vitória, e futuramente, seguramente, nós vamos para outros locais. Ainda segundo a ABS, apenas 1 em cada 4 startups sobrevive aos primeiros 5 anos. Para os empreendedores, os números não são novidade, pois cair faz parte da trajetória de inovação. Quem não tem medo de errar é o Leonardo Carrareto, fundador da Wiz Educação. Um dos cases de sucesso no estado, ele ensina um pouco da experiência em sala de aula. Eu venho do mercado de comunicação e marketing e nesse processo a gente sempre viu uma necessidade muito grande de ensinar os clientes sobre as novas tecnologias, sobre as novas ferramentas, quais são as novas possibilidades. Então, como a gente fazia isso naturalmente para vender os serviços, a gente viu que era uma grande oportunidade preparar conteúdo, preparar cursos e workshops e que eles aprendessem isso e depois consumissem melhor os nossos serviços. Para ele, o mercado é promissor e o Espírito Santo tem tudo para evoluir bastante nos próximos anos. Há um movimento crescente, a gente mapeou já mais de 150 startups no Espírito Santo, alguns mercados como Paraná, alguns mercados como Santa Catarina e Minas Gerais, eles têm um número muito maior do que isso, mas a gente está trabalhando para estimular novas startups, e principalmente através das nossas salas de aula, como novas startups surgem, como novas ideias surgem, como os novos empreendedores aparecem nesse mercado. Um dos professores na Wiz é o André Taveira, design e sócio fundador da Fluid, uma empresa que simplifica a inovação dentro das organizações e também para empreendedores. Inovar pode ser mais simples do que você imagina. Na prática, a inovação é muito mais sobre mudança de comportamento, de modelo mental, e às vezes parece muito complexo e muitas vezes a inovação está associada à tecnologia, por exemplo, mas não, inovação é sobre entregar valor para alguém. E entre tantas histórias diferentes, há um ponto em comum. Todos acreditaram na ideia, se dedicaram e investiram tempo para que desse certo. Será que há um segredo para o sucesso? Eu não sou capaz de dizer se existe uma receita para isso. O que eu vejo, na realidade, são alguns fatores que são fundamentais para que isso aconteça. O primeiro delas, para mim, é gente muito boa trabalhando com a gente. Uma outra coisa que para mim é muito importante é muita dedicação, muita seriedade, muito empenho. Eu acho que uma oportunidade de mercado também auxilia muito. É muito menos tecnologia e muito mais foco no cliente, foco no que o cliente precisa. Ninguém tem essa fórmula, não. Você tem que ter muita resiliência, dá muito trabalho e você tem que ter uma filosofia diferente. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.